Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo, Rede Sim. Aqui você confere os principais destaques do mundo jurídico capixaba e também assuntos de repercussão nacional. Você tem dúvidas sobre os seus direitos? Quer saber mais sobre algum assunto da área jurídica? Então acesse o portal Sim Notícias, que está aparecendo aqui para você. Envie a sua pergunta para a gente, que nós vamos atrás de especialistas para debater o assunto e te ajudar a esclarecer a sua dúvida. Hoje, aqui com a gente, a conselheira federal da OAB Espírito Santo e advogada especialista em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, doutora Luciana Matar. O programa Direito em Foco está no ar. Lembrando que estamos respeitando os protocolos de segurança por conta do coronavírus. Estávamos de máscara até há pouco, tiramos agora só para gravar. Ainda assim estamos aqui, mantendo a distância adequada. Doutora Luciana, agora sim, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Marcele. Boa tarde também aos telespectadores. Agradeço o gentil convite da Record News. Então, primeiro a gente começa perguntando o que um conselheiro federal faz na OAB? Ótima pergunta. O Conselho Federal da OAB é um órgão que tem a composição um pouco parecida com a do Senado no seguinte sentido. São 3 representantes por estado da federação, no nosso caso, de cada uma das 27 seccionais da OAB. Então, no Conselho Federal, há um órgão chamado de plenário, pleno, onde são votados os processos. Os votos são por delegação. Então, cada bancada, se votar unânime, corresponde a um voto e também, por maioria, é feita a representatividade, né, de cada uma dessas 27 seccionais. Além dos conselheiros federais, há também aqueles membros que participam com direito à voz, mas sem direito a voto, que são os ex-presidentes da OAB Nacional, chamados de membros honorários vitalícios, aqueles advogados que são agraciados com a medalha Rui Barbosa, também os presidentes das seccionais e o presidente do Instituto dos Advogados do Brasil. Então, a nossa principal função no Conselho Federal, posso dividir para você em 2 pontos principais. Um, voltado para a própria advocacia, ou seja, a defesa da dignidade, a valorização, as prerrogativas, o olhar para a profissão do advogado, a representatividade deste advogado em nível internacional, nacional, os trabalhos como regulamento da advocacia, o código de ética e disciplina e também, em alguns casos, a revisão de atos das seccionais da OAB. Por outro lado, a gente tem a defesa do essencial que a gente considera como o munus público da advocacia. É o papel que transforma a OAB numa entidade sui generis, diferente de qualquer outra entidade, porque a Constituição Federal diz que cabe à OAB a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da própria Constituição Federal, o olhar atento sobre as leis federais, sempre com foco na defesa do cidadão. Um trabalho voltado mais diretamente para a sociedade. Seria. Exatamente. E aí lá também trabalha-se isso, além das questões voltadas para a advocacia, então também tem esse olhar para o cidadão. Sim, exatamente. Quanto à advocacia, a OAB possui também os órgãos que são as câmaras. Nós temos 3 câmaras, a primeira delas, da qual eu sou membro, trata de questões como ingresso na instituição, incompatibilidades e impedimentos de outras profissões com o exercício da advocacia. A segunda Câmara é aquela que julga os processos de infrações e sanções ético-disciplinares cometidos pelos advogados. E a terceira Câmara é aquela que tem a função de examinar as questões voltadas aos balanços e às contas, tanto da diretoria da OAB Nacional como das seccionais. É um trabalho bem, assim, qualificado, então, né? Sim. A senhora aqui no nosso estado, eu olhei lá no site, a única representante mulher? Sim, eu sou hoje, atualmente, a única representante mulher no Conselho Federal. Lá, no Conselho Federal, das 27 seccionais, são, portanto, 81 conselheiros titulares, dos quais, se não me engano, 14 ou 16 são mulheres. E como é que é, assim, ser a única mulher? É uma honra. Eu acredito que é um reconhecimento.
Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a igualdade só é alcançada com a compreensão das diferenças. Nós somos diferentes, porém, buscamos a igualdade e nesse aspecto nós avançamos muito no aspecto formal. Né? Hoje a gente já vê a legislação equiparando, trazendo isonomia e justiça para a questão de gênero, mas ainda precisamos alcançar um pouco no aspecto material, trabalhar com a equidade de oportunidades, né, para que hoje nós possamos chegar mais perto, cada vez mais, dessa igualdade. Hoje na OAB, as mulheres correspondem a 50% dos advogados. Nossa. Então, nós rumamos e recentemente aprovamos um projeto que trata da paridade. Se as mulheres são 50% da advocacia, elas serão agora e ocuparão 50% dos cargos disponíveis na instituição. Temos que nos fortalecer, não é isso? A senhora está lá no Conselho Federal já tem quase 2 anos e meio? Sim. Isso mesmo? O que a senhora então destacaria desse trabalho do capixaba voltado aqui para a advocacia capixaba? Bom, recentemente, principalmente na pandemia, muitas questões evoluíram. Uma das que eu gostaria de destacar, por exemplo, foi um processo em que eu fui relatora e que a gente trabalhou sobre a questão do plenário virtual. Isso porque o STF, no início da pandemia, já vinha instituindo a plataforma de sustentações orais gravadas. Mas a profissão da advocacia, ela tem forte vocação oral. Nós precisamos interromper, esclarecer fatos, pedir mesmo pela ordem, muitas vezes, as questões da defesa ampla do cidadão que está sendo representado ali naquele julgamento por um advogado. Então, nesse processo de relatoria, nós aprovamos a necessidade de sessões virtuais, aquelas em que o advogado participa em tempo real do julgamento, para poder fazer os apartes oportunos. E, além disso, nesse processo foi muito importante constatar que essa virtualização, ela trouxe um benefício para aqueles advogados do interior. Legal. Porque hoje o advogado do interior, por meio das sessões virtuais, ele tem condições justas de concorrência e hoje ele alcança postos na sua profissão antes inimagináveis. Consegue atuar perante os tribunais superiores em Brasília em condições de igualdade com aqueles advogados que têm base e que têm sede na capital do país. Então, esse processo de virtualização foi votado recentemente, não só nos tribunais superiores, mas com um pedido da própria OAB para que o CNJ oficie os tribunais do país para que também alcance assim não só no judiciário, mas também nos ambientes administrativos, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Conselho, o CARF, né, Administrativo de Recursos Fiscais e por aí em diante. Muito bom, hein? Ó, parabéns, nosso papo tá bom, né? A gente vai fazer só um breve intervalo e já estamos de volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Direito em Foco. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Luciana Matar, conselheira federal da OAB Espírito Santo. No bloco anterior, nós já falamos de algumas conquistas, né, lá do Conselho Federal para a advocacia no geral. Agora eu pergunto para a senhora, doutora, em relação aqui à advocacia capixaba, tem algum feito que a senhora poderia destacar? Sim, essa é uma pergunta, acho que valiosa para esse momento. Como membro titular do FIDA, que é o Fundo de Integração e Assistência da Advocacia, nós conseguimos aprovar no Conselho Federal, recentemente, a nova sede para a OAB Espírito Santo. Isso porque o FIDA é um fundo de constituição muito interessante. Parte da verba arrecadada pela OAB é distribuída para o FIDA, para que seja feito um rearranjo de recursos e distribuição para aquelas seccionais que mais precisam. Então, nós conseguimos justificar no FIDA que hoje a OAB do Espírito Santo ela tem uma sede defasada, ainda está num espaço alugado, e o Conselho Federal da OAB aprovou o envio de recursos federais para a constituição da nossa nova sede, que vai beneficiar não só toda a advocacia, que vai poder ter aqui na capital a sua casa, a sua representatividade, mas também a todos os cidadãos que precisam do atendimento e da defesa. Eu ia perguntar justamente isso, não é só o advogado que vai
ser beneficiado, né? A sociedade como um todo. A sociedade como um todo, por conta do nosso munus público. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque a doutora Luciana também é especialista em direito marítimo, portuário e aduaneiro. Né? Muita gente pode não entender, mas nós vamos perguntar exatamente isso para ela. O que é esse direito marítimo, portuário e aduaneiro? Perfeito. Realmente parecem ser disciplinas muito parecidas. O direito marítimo é aquele que regula todas as relações jurídicas e contratuais no mar. O navio, abarroamento, acidentes. Direito portuário é aquele que regulamenta as atividades dos portos. Ele tem a ver com os órgãos anuentes e intervenientes da atividade portuária em si. E o direito aduaneiro, muitas vezes entrelaçado com o direito tributário, é aquele que regulamenta as operações de importação, de exportação e de regimes aduaneiros especiais, que são modalidades que nós temos desenvolvidas pela Receita Federal do Brasil para internalizar mercadorias estrangeiras sem a nacionalização. E na pandemia, só cortando essa hora um pouquinho, os portos tiveram um papel fundamental, né? Sim, sim. No Brasil, a Receita Federal, ela exerce duas funções principais. A do controle aduaneiro, que tem a ver com a circulação dos bens, e a arrecadação tributária. Na pandemia, para que os portos não tivessem a sua atividade paralisada, o governo federal, desde o início, ele, né, via de um decreto, reconheceu que a atividade de portos e transportes era atividade essencial, que não poderia, naquele momento, ser paralisada nem com greves. Isso porque, quando a gente pensa em importação, muitas vezes o cidadão comum ele entende como atração daqueles bens supérfluos. Isso. Mas a nossa indústria brasileira, principalmente, ela depende de insumos que vêm do exterior. E vale a pena destacar que no combate à pandemia, todos os EPIs, as vacinas, os instrumentos, todos os bens necessários para o combate à doença vêm do exterior. Tanto é que o próprio Ministério da Infraestrutura, no momento inicial da pandemia, ele próprio movimentou, junto com o Ministério da Saúde, a importação de bens essenciais para aquele momento inicial e o que vem acontecendo até hoje, mas que vieram inclusive via aérea pela urgência daquelas importações. Parece um tema distante, mas bem próximo da gente, né? Sim. Doutora Luciana, infelizmente o papo é muito bom, muito assunto para a gente discutir. Já até deixo o convite aqui para o próximo programa, mas o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer muito a entrevista da senhora aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marcele. Obrigada a você, obrigada a todos pela audiência e pela Rede Record também o convite. Agradeço de coração. Um abraço a todos. O programa Direito em Foco fica por aqui. Lembrando que se você quiser rever esse programa, basta acessar o portal Sim Notícias, simnoticias.com.br. Tem também o site da OAB, oabes.org.br. Eu espero você semana que vem, hein? Até lá. Tchau, tchau.